Oi, pessoal, esse não é um canal do Positivamente Podcast, mas tem o nosso apoio. Mas para você ter acesso exclusivo a diversos conteúdos, corre para lá. Clica aqui no link que está na descrição e eu espero vocês. Quais são as principais dificuldades que você percebe no entendimento da palavra, né? Você que está ali ensinando as principais questões que as pessoas falam, isso eu não entendo, isso aqui eu não compreendo. Eu entendo que quando há uma incompreensão é porque é um assunto um pouco mais complexo que não precisa de tanta atenção no momento. Então, assim, as pessoas às vezes elas se focam em controvérsias e ficam presas ali. Às vezes ela está lendo na Bíblia e aí tem um versículo que ela não entendeu. Ela para ali. O que ela tem que fazer? Pula, vai pro próximo. Continua. Se você não entendeu, se não faz sentido, é porque ainda falta outras peças do quebra-cabeça para você entender. Um exemplo disso é quando a pessoa fala, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu falo, pelo Novo Testamento. Ah, mas eu tenho que ler do começo. O começo é Gênesis. Ok, você vai gostar de Gênesis, você vai gostar de Êxodo, mas vai chegar em Levítico, você vai começar a dar uma travada, em Números também, porque é uma leitura um pouco mais difícil. O Novo Testamento, ele lança a luz ao Antigo. Sim, daí você vai querer, você tem interesse daí de voltar para... O Novo Testamento ele é muito mais didático, muito mais simples. É Jesus ali de cara te falando, mostrando, te ensinando. E aí quando você vai para o Antigo Testamento, você já tem você já sabe o que Jesus fez e você vê o Antigo Testamento apontando para tudo que Jesus fez. Sim. Então, quando a pessoa encontra dificuldades, é porque talvez naquela situação ela ainda não tem as informações necessárias para entender aquele texto. Pula, vai para o próximo. E sempre atribuir a falta de compreensão, algum tipo de controvérsia, contradição, a uma falta de capacidade intelectual de compreender, e não uma falha das escrituras. Claro. Esse é um posicionamento muito importante. Eu não estou entendendo isso aqui. Não é que a Bíblia se contradiz ou que está errado na Bíblia. É que eu ainda não entendo. Um dia Deus vai me dar a revelação disso daqui. Algumas coisas sim, algumas coisas vão permanecer ocultas, a gente não tem como saber tudo. Deus revelou o que é suficiente. Ele não revelou tudo. Sim. Ele revelou o que a gente precisa saber. E às vezes uma mesma passagem que você lê depois, ele revela outra coisa que você precisa naquele momento. Você pode ler 20 vezes a passagem. E cada vez ele revela, e parece que acende uma luz ali naquele versículo, daquela palavra, diferentes locais, né? Em diferentes momentos. É uma sequência até que eu recomendo a pessoa fazer, que eu gosto bastante, que é ler Lucas como o primeiro evangelho, porque o evangelho de Lucas, ele tem uma linguagem mais acessível, ele fala um pouco mais sobre a infância de Jesus e ele tem alguns detalhes bem interessantes que Lucas era historiador, então ele tem uns detalhes bem legais pra gente ler. E quando a gente termina Lucas, a gente vai para Atos, que é a sequência da história pelo mesmo autor, né? Pelo mesmo escritor. O autor é Deus, o escritor é Lucas. Mas a gente tem a mesma perspectiva, o mesmo cuidado. Então a gente vai seguindo a sequência. Então é Lucas, Atos. Depois a gente volta para João. Né, que aí o evangelho é o mais diferente dos outros três, né, o mais que pega o aspecto de Jesus como Deus. Terminou João, vai para a primeira, segunda e terceira João. E as cartas de João.